Salve, salve, nação. Bora com mais um vídeo aqui falando. Então, hoje o Flamengo volta a entrar às 7 horas da noite para enfrentar, né, o jogo atrasado aí do primeiro turno ainda. E vale lembrar aqui, para esse jogo tem mais ou menos aí 10 desfalques e o Davi Luiz, problema no tendão de Aquiles e lateral nos dois. Então a situação do Flamengo tá complicada, né? O Flamengo também de olho já na Copa do Brasil, mas esse jogo diante do Inter é super importante. Vamos trazer os detalhes e a provável do Flamengo para esse jogo aqui. E obviamente, né, o Flamengo ganhando, o Flamengo fica muito perto ali do colocado, que é o Palmeiras, apenas 3 pontos. Né? O jogo é de suma importância para o Flamengo. Caso perca, que essa possibilidade existe, quando contra o Inter, que vem vivendo um bom momento, o Flamengo pode sair do G4, né? Então, é um jogo que é vida ou morte, né? Título, Copa do Brasil não é garantia, mas o Flamengo precisa evitar que perca esse jogo, porque senão acaba saindo do G4, né? Então, sem mais enrolação, bora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto lá. O Flamengo também entra em campo hoje, né, Vene Casagrande? Partida contra o Internacional. Esse é um jogo atrasado do Brasileirão. A gente vai ver as novidades para esse jogo na volta. O nosso querido Vene Casagrande fala sobre os desfalques para essa partida. Rodou. Confronto direto e importante na briga pelo G4. A equipe de Felipe Luiz tem as atenções divididas com a final da Copa do Brasil e o jogo de hoje diante do Inter. E para a missão de logo mais, o técnico terá que driblar os desfalques. Ao todo, o time tem 10 baixas. O mais recente é Davi Luiz, que apresentou uma dor bilateral no tendão de Aquiles e tornozelo e não viajou com o restante da delegação. E a partida pode servir de oportunidades para velhos conhecidos de Felipe Luiz. O técnico deve aproveitar 4 jovens do sub-20 para completar o banco. São eles o atacante Tchola, o lateral esquerdo Zé Wellington, o zagueiro Iago e o goleiro Diogo Alves. A equipe tem de volta ainda Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no jogo contra o Juventude. O Flamengo ainda terá que quebrar uma invencibilidade de 11 partidas do Colorado e uma sequência de resultados negativos contra times de Roger Machado. O rubro-negro não consegue vencer equipes comandadas pelo técnico desde 2021, quando superou o Fluminense pelo Campeonato Carioca por 3-1. Na sequência foram outros 2 duelos com 2 derrotas. O Colorado está em 5º lugar com 52 pontos, 2 atrás do rubro-negro, que é o 4º colocado. O Flamengo vai com tudo para ficar mais perto na vaga da Libertadores do ano que vem. Vene, como estão os desfalques do Flamengo para essa partida de hoje? O jogo importante, o jogo atrasado pela 17ª rodada, e o Inter vem muito poderoso nessa reta aí, né, o Vene? O Internacional está vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, inclusive, se vencer o Flamengo hoje, ultrapassa o Flamengo e entra no G4. Então, é um jogo extremamente importante, tanto para o Internacional quanto para o Flamengo, mesmo o Flamengo pensando... Confronto direto, Confronto direto, mesmo aí o Flamengo pensando na final de domingo. Pode falar, e o Flamengo tem uma longa lista de desfalques para esse duelo, são 10 no total: Davi Luiz, Alexandro, Luiz Araújo, De La Cruz, Carlinhos, Cebolinha, Pedro, Vinha, Arrascaeta e Léo Pereira. Ou seja, querendo ou não, Felipe Luiz terá que mandar uma equipe, digamos assim, mais alternativa em campo, e ainda tem a possibilidade de ele poupar alguns jogadores que vêm de uma sequência grande como titulares. É o caso do Wesley, titular absoluto nos últimos 6 jogos, e também do Gabigol. Embora seja um jogador questionado no setor ofensivo do Flamengo, mas ele é o escolhido pelo técnico Felipe Luiz e ele provavelmente será poupado. Essas escolhas do poupado é por um momento do jogador ou já pensando num ciclo de treinamento para a Copa do Brasil? Não, é pensando na Copa do Brasil. Ele está pensando na Copa do Brasil, está preservando. Eu vou utilizar a palavra preservar porque assim, eu acho que é mais justo até, porque supondo que se a final fosse hoje, os dois entrariam em campo. Mas olha só, a gente não tem que ter essa cautela em falar que quando a gente está pensando em treinar por uma coisa, na nossa vida, quem gosta de fazer musculação, enfim, crossfit, ou para quem é atleta de alta performance, que é o caso dos jogadores do Flamengo, você tem um foco, uma mira, e aí você faz um treinamento todo pensado nessa mira. E aí a gente pode estar falando aí que hoje o Flamengo se prepara e treina e pensa na Copa do Brasil. E aí tem um brasileiro no meio do caminho. Pode ser por aí? Não, é pensando na Copa do Brasil, exclusivamente na Copa do Brasil. Querendo ou não, se tornou aí a única possibilidade de título do Flamengo para a temporada. Muita gente trata como um prêmio de consolação. Eu não vou tratar como um prêmio de consolação. Eu acho que a Copa do Brasil, querendo ou não, é um título extremamente importante, mas a gente sabe que pelo investimento que o Flamengo faz, se esperava muito mais do Flamengo, não só em questão de título, mas também de desempenho.
Então, assim, eu não vou criticar o Felipe Luiz por fazer isso, pelo contrário, eu acho que o Flamengo, ainda mais depois do que a gente viu ontem, o Atlético Mineiro diante do River Plate, será uma final extremamente difícil. Se o técnico Felipe Luiz entende que esse é o melhor para o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil, assim tem que ser feito. Olha só, Pedrosa, olha como o Big Boy está trazendo um recorte aqui que é realmente como esse confronto de hoje, atenção, torcida do Flamengo, como esse confronto hoje é importante. A gente está falando que um Flamengo que se perder, ele é ultrapassado pelo Internacional. E já vamos falar desse cara aqui. E se ele ganhar, ele empata com o Fortaleza, que é um time, desculpa aí que eu sei que é a cara desse telão, que é um time que a gente está falando, eu continuo falando que ele briga aí pela cabeça, pela ponta do campeonato. Vocês já falaram que não. Se não fossem os pênaltis do Palmeiras, deveria estar brigando ainda mais. Cadê a sirene, DJ Careca? Essa é a verdade. Do outro Ele tá nervoso aqui hoje, vocês não têm Não, o noção. Davão foi pênalti. Tá, e o outro? O outro muito duvidoso. 2-1. Aqui, Pedrosa. Fala comigo aqui, que eu já perdi minha energia nesse dia, desse jogo. E o Inter, que ninguém falava dele. O Big Boy lembrou, na época, ele estava até na zona de rebaixamento. Sim. Veio numa carreira aí, tudo bem que ficou com... Isso que eu estava tentando te falar aquela hora. Eu acho que ele ficou com 6 ou 7 jogos a menos. Foi. Bastante, né? Foi um número grande. Mas olha aqui o Internacional, Pedrosa. Não, uma recuperação brilhante, gente. O Internacional esteve numa situação que só Grêmio e Juventude estiveram, de ter seu estádio inundado, por exemplo. O Internacional ele consegue uma recuperação brilhante, não só com o seu elenco, mas o trabalho do Roger Machado também é muito bom. Chega aí disputando com o Flamengo no G4, um jogo importantíssimo, mas vale lembrar que também não é algo para ligar muito o alarme do Flamengo caso perca. Porque em relação à vaga na Libertadores, a chance de ter um G7 é muito grande, principalmente com Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores, o Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, assim, ainda tem um Botafogo podendo ser campeão de 2 competições. Então, o G7 é praticamente uma realidade. Então, assim, por mais que esse jogo seja ruim caso o Flamengo perca, também não é algo para se preocupar em relação à vaga na Libertadores. Pensando em título, já falei aqui, para mim o Flamengo não tem time para chegar no título do Campeonato Brasileiro. Ó, e o Vasco, hein, ô Pedrosa, alguma novidade pro Vasco? Na tela, porque eu quero que o Fernandão diga, o Inter tá embalado, o Inter tá numa crescente, o Inter, graças a Deus, que agora que tá melhorando aquela situação que a gente viveu, né, lastimável no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio também, estão conseguindo se reabilitar. Rossi no gol, Varela... Ué, ele não foi pra lá não? Pra entrar na treta lá? Se tiver treta, Botafogo e... Deixa o cara. Não foi não? Tô brincando, gente. Ele foi socorrer o amigo. Fabrício Bruno e Léo Ortiz, Ayrton Lucas na esquerda. Eric Pulgar e Everton Araújo, mais um cria do Ninho do Urubu. Gerson e Alcaraz nos 2 extremos. E aqui Bruno Henrique e Plata, Arrascaeta suspenso. Fernandaite, no papel é mais time que o Inter. Mas lá é difícil, né? Pô, não sei não, GV. Do meio pra frente, o Inter tem jogado muito bem. Eu acho que ali tem uma mudançazinha. O Bruno Henrique vai continuar lá pelo lado esquerdo. O Alcaraz vem fazer esse meio. E o Plata sendo esse falso 9, como tem entrado algumas vezes no lugar do Gabriel, para fazer esse cara que ataca a profundidade, mas que também tem condições de trocar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vinha um pouquinho mais para dentro. A gente viu que na era Tite, o Bruno Henrique foi utilizado por dentro. Teve um pouco de dificuldade para fazer esse jogo de costas. O Plata consegue fazer um pouquinho melhor. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado que o Inter vem uma sequência muito boa. É a segunda melhor campanha do segundo turno. Olha, então, nosso querido Dorilov sabe tudo dos números, mas é verdade, vem muito bem. Sabe que o Inter tem um dos melhores meias do futebol brasileiro já há algum tempo. E, enfim, muita tranquilidade para jogar lá. O empate não é mau resultado não, tá, Javier? Eu ia falar isso, acho que tem 2 formas de ver esse jogo. Pro mais otimista, pro torcedor que ainda tá sonhando com o Brasileirão, claro que vai querer uma vitória para continuar vivo, tentar buscar o Botafogo, o Palmeiras ainda. Mas para aquele mais contido, que já não tá pensando mais em título, o empate hoje não é mau resultado não. Mantém o Inter na 5ª colocação, o Flamengo em 4º, não é ultrapassado, não sai do G4 e tá muito desfalcado contra o Inter, que vem bem, vem completo, joga em casa. Eu acho que o empate hoje pro Flamengo não seria um mau resultado não, pensando em G4. Palpites! 1-1. Cega. Palpites? 0-0. 2-0 Flamengo. Palpite para Botafogo e Penharol. Penharol e Botafogo. Caramba, essa é boa. 2-1 Fogão. Cara, meu palpite também, 2-1. 2-0 Botafogo. Então é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vai ter uma série de desfalques, uma lista gigantesca de desfalque, aproximadamente 10 desfalques e mais 3 jogadores pendurados, né?
Vamos dar uma olhada aqui nos jogadores que serão em desfalque e os jogadores também pendurados para esse jogo aí, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Lista de desfalque do Flamengo, né? O próprio Vini Casagrande disse aí durante o programa aí, mas vamos repassar aqui também, né? Cebolinha, tendão de Aquiles, Vinha, ligamento cruzado e tibia. Pedro, ligamento cruzado anterior. Né? Cadê? Luiz Araújo, cartilagem joelho. Dela Cruz, lesão muscular. Carlinho coxa. Alexandre coxa. Davi Luiz, tendão de Aquiles. Os dois tendão, né? Das pernas. Arrascaeta suspenso. Léo Pereira suspenso. Pra mim, o Arrascaeta ele cavou. Tanto o Arrascaeta e o Léo Pereira cavaram a suspensão. Pra mim, já se preparando para o jogo de domingo, que é a final diante do Atlético Mineiro. O Flamengo tem que ligar um alerta aqui para 3 jogadores pendurados, né? Léo Ortiz, Alan e Gabigol. O Gabigol foi poupado, então eu nem sei se vai ficar no banco. Ou nem viajou ou vai ficar no banco. Então, nesse quesito eu não posso dizer. Titular não vai ser. Léo Ortiz, titular, e Alan não vai ser titular. Então, a única preocupação aqui é o Léo Ortiz atacando e vai formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno, né? Então, o Flamengo fez 5 mudanças aí, né? E aqui, ó. As possíveis mudanças no Flamengo aí, né? Wesley, sai Wesley, entra Varela. Sai Léo Pereira, entra Fabrício Bruno. Sai Arrascaeta, entra Alcaraz. Sai Michael, entra Bruno Henrique. Sai Gabigol e entra Gonzalo Plata. Então, esse é as mudanças. O Flamengo aí aqui é a provável escalação. Posse, Varela, Léo Ortiz e Ayrton. Meio de campo, Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, versus no ataque, Bruno Plata, né? Flamengo, o Inter. Então, pra mim, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Mais de 10 jogos aí. Vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Vai ser um clima hostil. O Inter, tudo que aconteceu com o Inter, não sabemos. Pode entrar pela primeira vez no G4, se não me engano. Pela primeira vez no G4, a véspera do campeonato acabar. Então é um jogo muito importante para o Inter, afinal podemos dizer. E para o Flamengo aí é um momento que o Flamengo precisa abrir o olho, porque pode ficar fora do G4. O Pedrosa falou que pode abrir um G7. Pode abrir, mas vai confiar? É melhor você segurar a tua vaga G4 ali. Quanto mais posição você subir lá no topo, mais dinheiro tu também recebe no final. Palpite! Sinceramente, tô com um palpite que vai ser 3-2 Mengão. 3-2 Mengão. É isso aí, tamo junto na Sul.